boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao evento anual de prestação de contas da Libertas. Estamos aqui hoje com a diretoria executiva da Fundação, composta pela diretora-presidente Alessandra Rocha, pela diretora de investimentos e controladoria Juliana Keller, pela diretora de Seguridade Social Cláudia Lima e pelo diretor administrativo Cesário Palhares. Antes de iniciarmos as apresentações, eu tenho alguns recados importantes aqui para vocês. O primeiro é que a gente vai fazer um sorteio de 5 kits de brindes institucionais super especiais. Vou mostrar ele aqui na tela para vocês. Ele contém uma sacola térmica, uma bolsa térmica, um carregador portátil, um caderno e uma caneta. E para concorrer é necessário estar aqui na live até o final, que vai ter aproximadamente duração de 1h30. Também teremos o painel de perguntas e respostas, em que os diretores vão responder as dúvidas enviadas durante o evento. E aí, quem quiser enviar a pergunta, pode escanear o QR Code, que está aqui na tela, e também vai estar no canto inferior dos slides. E se vocês receberem, se a gente receber muitas perguntas e não der tempo de responder todas, a gente vai fazer um contato posterior, tá? Através das informações que vocês preencherem no formulário. A gente também vai mandar o link para quem estiver acessando do celular, a gente vai mandar o link aqui pelo chat do evento. Vale lembrar que esse evento ele é baseado no Relatório Anual de Informações 2024, divulgado em abril pela Libertas. E o arquivo completo e detalhado vocês podem encontrar em nosso site. Em nossa agenda de hoje, então, a gente vai falar sobre governança corporativa, sobre gestão administrativa, gestão previdencial e atuarial, gestão de saúde, gestão financeira e de investimentos, ações e perspectivas, e a gente vai finalizar ali com as perguntas e respostas e o sorteio. Então agora eu passo a palavra para a diretora-presidente Alessandra Rocha, por favor. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer a gente estar trazendo aqui para vocês as informações sobre a Libertas do ano de 2024. Nós vamos falar um pouquinho de governança corporativa. A governança corporativa, é o conjunto de regras, procedimentos que fazem a instituição ela ter essa transparência. E a gente vai falar, então, um pouquinho aqui dos órgãos de governança, da diretoria executiva. Aqui a gente vai falar, meu nome é Alessandra, eu estou recém-chegada na Fundação, tem 15 dias que eu estou aqui como diretora-presidente. Eu venho da Copasa, tenho 20 anos de experiência na patrocinadora Copasa, fui do Conselho Deliberativo da Fundação Libertas por 4 anos, e aqui sobre a minha batuta, a gente atua na administração geral, mas ligado diretamente a mim por uma coincidência, como passei pela Copasa, aqui estão o jurídico, o compliance, a parte de comunicação, de relacionamento com o participante e também ouvidoria. O Cesário, que é o diretor administrativo eleito, com ele, a gente tem a parte de TI, recursos humanos e administração geral da Fundação, a parte administrativa. A Cláudia cuida da parte previdencial e a parte atuarial, e a Juliana, que trata aí dos investimentos, é a dona aí do nosso dinheiro, que cuida aí do nosso patrimônio. Na governança corporativa, a gente tem os nossos órgãos estatutários, eles advêm da legislação, A gente tem o nosso Conselho Deliberativo, que a gente chama de CODE, ele define a política geral da Fundação, são 3 titulares e 3 eleitos, com seus suplentes, MGS, Copasa e Prodenge. Tivemos aqui 12 reuniões ordinárias e 8 extraordinárias. A diretoria executiva, que eu já falei um pouquinho, é responsável pela gestão da Fundação e presta contas ao Conselho Deliberativo. Nós tivemos 24 reuniões ordinárias e 7 extraordinárias no ano de 24, e temos o Conselho Fiscal, que é um órgão independente, ele faz a fiscalização, exerce o controle tanto dos atos do Conselho Deliberativo quanto da diretoria executiva. São 2 suplentes indicados, aí da Copasa e da Prodenge, e 2 eleitos também, e tiveram 11 reuniões ordinárias e 11 extraordinárias. Vinculados à diretoria executiva da Fundação, a gente tem alguns comitês,
Então, o comitê de investimentos, né? Ali que é feito a análise dos nossos investimentos, as decisões de onde investir. A gente tem o comitê de regulação assistencial, aqui é que trata dos nossos planos de saúde, né? Da Libertas, Minas Caixa e Prodenge. Esse comitê ele é interno, que acompanha os atos da unidade interna nossa aqui, é assistencial, então algumas decisões não são tomadas só pela gerência e equipe, elas são compartilhadas, isso traz uma maior transparência, um maior controle. A gente tem o nosso comitê de ALM, que é um comitê que faz a gestão do ativo e do passivo, então a gente precisa aí, né, ter análise tanto do que entra, dos recursos que entram na fundação, como que sai também, né, como pagamento de benefícios e as nossas despesas. Temos o comitê de curadores, esse comitê também, ele cuida dos nossos planos de saúde, mas é um comitê que tem participantes externos, então aqueles que são beneficiários, né, também alguns participam aqui e acompanham os nossos planos de saúde, e o comitê de conduta ética interno aqui é que acompanha aí a regularidade, né, do nosso código de conduta, né, as condutas, se há algum desvio de conduta ética. Hoje, né, a gente passou por uma reestruturação, então nós temos 9 gerências, uma auditoria interna que ela é ligada ao Conselho Deliberativo, né, como uma melhor prática, e a gente está com 89 colaboradores, né, esses números aí agora de abril de 25. Na governança também corporativa, a gente fala da nossa gestão de compliance, então a gente busca aqui atuar, né, nas melhores práticas. A gente sabe que é um setor muito regulado, e isso dá uma tranquilidade, né, para todos que têm seus recursos aqui investidos com a gente. Então, a gestão de compliance, ela busca fazer a proteção da nossa reputação. A gente tem um código de conduta ético, né, então é muito importante as nossas ações sempre transparentes, visando a integridade. E a gente fez adesão também ao Pacto Empresarial pela Integridade contra a Corrupção do Instituto Ethos. E a gente trouxe aqui alguns selos e certificações, né, o que demonstra que a gente atua nas melhores práticas de mercado, então o selo de autorregulação em governança corporativa, o código de condutas recomendados para o regime fechado de previdência complementar, ou adesão ao código de autorregulação de governança em investimentos. Então, tudo aquilo que é muito importante para a fundação, né, a preocupação com os nossos investimentos, a gente busca o selo de empresa sustentável, o selo de engajamento da ABRAP, né, que é a Associação Brasileira de Previdência, né, das entidades fechadas de previdência complementar, esse aqui tem a ver com os empregados, né, busca dos melhores processos, empresa classificada como A+ pela Receita, então aqui é a conformidade tributária. A empresa limpa, falei um pouquinho, né, do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, e também pró-equidade de gênero e raça, né, a gente vê aqui, temos uma boa experiência agora, né, a primeira vez que a Fundação tem uma presidente mulher em 48 anos, e uma diretoria eminentemente feminina, né, só ficando aí o Cesário, né, mais 3 mulheres, acho que a gente tem muito a contribuir aí para a Fundação. Cesário, fique à vontade. Sou Cesário, fui eleito com a participação de todos os participantes e assistidos, entre Copasa, Prodenge, MGS, todos participaram dessa eleição. Foi uma eleição muito concorrida, muito boa, que deu a possibilidade da gente pensar exatamente o que é a Libertas. Então, foi muito bom isso, a iniciativa e a eleição, como um todo. E aqui na Libertas, eu sou exatamente o diretor administrativo e quero apresentar para vocês quem somos, né? E o que é a Libertas e quem exatamente é a Libertas. Hoje nós temos grandes números já, né? Para quem está participando da Libertas há 30, 40 anos, né? Eu participei da Copasa durante 32 anos, estou aqui na Copasa, na Libertas, vou ficar mais um tempo, né? Até 2027 ainda estarei aqui. E, obviamente, temos aí uma luta pela frente. E os nossos, né? Ou seja, qual que é a situação da Libertas hoje? Nós temos 4,8 bilhões de recursos administrados por nós, né? E exatamente para oferecer muita proteção, qualidade de vida, segurança para todas as famílias que participam da Libertas. Hoje, nós temos 26 mil famílias participantes da Libertas.
E é exatamente por isso que a gente tem que fazer com que esse trabalho seja profícuo, que a gente tenha realmente uma vida elástica pela frente, né? Nós temos hoje, participando dos nossos planos de previdência, 22 mil participantes. São participantes da Copasa, da Prodenge, da MGS, né? E esses participantes é que fazem essa vida. E também temos os participantes dos nossos planos de saúde. Hoje nós temos em torno de 6 mil beneficiários dos nossos planos de saúde. São os planos de saúde da Prodenge, da Libertas, da Coab, tá? E é importante a gente saber que, além da previdência, a gente precisa cuidar da saúde. Então, nós temos esse plano, nós oferecemos esse plano. É um plano que, obviamente, né, a gente precisa estar cuidando dele com muito cuidado, porque a saúde é exatamente a grande preocupação nossa pós-trabalho. Durante esse período, e para apresentar e para chegar nesses números, né, nós temos, então, 48 anos já de gestão. Então, a Libertas começou lá atrás, né, ainda como Fundazeng, né, e depois, obviamente, passou pelo nome de Previminas até chegar no nome Libertas. Alguns sabem da história, alguns sabem da história que houve até a gente chegar ao nome de Libertas. E hoje nós temos 13 planos de previdências. São 12 patrocinadoras e um plano multi-instituído, né? E, além disso, temos 3 planos autogeridos de saúde, que é aquilo que eu falei, ou seja, nós temos os beneficiários dos planos de saúde, são 2 planos, né, patrocinados, né, que é a Libertas e Prodenge, e mais um plano, né, autogerido. Bom, do ponto de vista nacional, ou seja, esses quase 5 bilhões de recursos que nós temos hoje dentro da Libertas, isso se traduz a nível nacional como a 41ª maior fundo de pensão do Brasil, né? Isso é um ranking feito pela Abrap, e a gente se posiciona lá na 41ª posição. É importante destacar também que nós, obviamente, né, estamos pagando pensões, nós temos muitos pensionistas já. Esse valor, né, que nós temos aqui, que pagamos, né, aos nossos aposentados, está chegando hoje em 255 milhões de reais, que são pagos, né, e pensões que são pagas anualmente pela Libertas, né? E a nossa arrecadação ela está em torno de 184 milhões. Esse descasamento, obviamente, ele é importante a gente saber que há aí, né, ou seja, está saindo mais do que está entrando, mas isso nós temos uma capacidade boa de investimento, vocês verão mais aí na frente, que esses investimentos são robustos, né? Por isso que a Libertas consegue não só pagar, quanto inverter essa ordem, né, de entrada e saída para que a gente tenha uma robustez dentro da Libertas. Obviamente, e aí lembrando até uma discussão uma vez na Copasa, tive uma reunião com o presidente anterior da Copasa, o Guilherme, né, o que hoje não está mais na Copasa, me encontrei lá com o Guilherme, mais um grande empresário, e ele me falou o seguinte, que uma das coisas que toda e qualquer empresa que queira crescer é prestar atenção no seu planejamento estratégico, né? Então, era um grandíssimo empresário, e ele deixou isso para mim, e eu fiquei com aquilo na cabeça, ou seja, então, toda grande empresa ela tem que prestar atenção no seu planejamento estratégico. Então, dentro do planejamento estratégico, nós temos as declarações corporativas, e, obviamente, a nossa missão, visão e valores, que está ali, que é oferecer e gerir excelência, confiança e credibilidade, que é o principal que a gente precisa ter. A gente ouve falar muita coisa aí fora, mas, principalmente, a gente precisa de trabalhar para que a gente possa passar a confiança necessária, né? E, para isso, a gente tem um trabalho de excelência. Então, a nossa missão é essa, né? A visão é exatamente não só ser referência do serviço previdenciário e saúde, assegurar a perenidade, foco na eficiência, tempestibilidade e acessibilidade para todos, né? Vou mostrar mais à frente aí os números de acessibilidade, os números que a gente tem para poder chegar a todos os participantes. E, obviamente, os nossos valores, né? Então,
é fundamental a gente saber que nós somos uma entidade de previdência, né? Então, nós temos participantes, assistidos e beneficiários, patrocinadores e instituidores. E isso tem que ser feito, né, com muita ética, com foco em resultados sustentáveis, exatamente para equilibrar aquela tabela que eu falei anteriormente. A questão da inovação, a gente tem que estar acompanhando tudo, a transparência, equidade e senso de equipe, que é o que mais a gente tem aqui, é um senso de equipe, para que a gente possa, inclusive agora, né, veja bem, a formação que nós temos. Nós temos 3 diretoras, um diretor. As mulheres hoje comandam aqui a Libertas. E não só na direção, também no seu quadro. A maioria do quadro hoje da Libertas é feminina, né? Vamos lá? É importante a gente ver o nosso quadro de patrocinadores. Veja só, nós temos a Copasa, né, que na realidade é a nossa principal patrocinadora, né, mas temos a MGS, que tem uma potencialidade enorme, temos a Prodenge, Codenge, Coab e a própria Libertas, né, e a própria Libertas que está aqui, que acompanha, que faz tudo isso para a gente crescer. E os nossos instituidores. Dentre os nossos instituidores, eu quero destacar alguns, né? Nós temos a BRAP, a BRH, mas eu quero destacar 2 principalmente, que é exatamente a ECO, né, que é a entidade nossa lá atrás, né, que está lá na Copasa, que é a nossa associação de empregados da Copasa, e ela está aqui como instituidor. Tem também os participantes lá da Prodenge, os aposentados da Prodenge, né, temos a Acima, né, temos o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, então, o Sinfasfisco e a própria Libertas, que é uma instituidora também. Então, esses instituidores, eles exatamente participam aqui com a gente, representam os seus empregados e estão aqui junto conosco aqui na Libertas. Exatamente para poder falar qual que é a situação nossa de estar junto, né, com os participantes e assistidos, nós temos várias ferramentas, né, os nossos canais de comunicação, e aí o que que ocorre? No nosso site, lá da Libertas, né, que é um site está acessível a todos, está pronto para que todos possam chegar até ele, nós tivemos, no ano de 2024, 412 mil acessos, uma média de 34.400 visitas por mês. Então, é um site que é muito acessado, por tudo, né? Alguém que quer saber como é que está o seu benefício, alguém que quer saber e preparar a sua aposentadoria, alguém que quer saber alguma questão ligada, né, a todo o seu investimento, e, obviamente, aquele que está procurando um empréstimo. Então, tudo isso é motivo para poder acessar o site. No Instagram, exatamente a gente acompanhando as inovações, nós tivemos 4.400 visualizações. E-mail, né? E e-mail é a principal forma, né, da gente chegar diretamente ao nosso participante assistido. Nós tivemos 1,3 milhão de e-mails durante o ano, uma média de 108 mil e-mails enviados por mês. Então, isso mostra a robustez, né, da Libertas, né? O acesso que é dado, ou seja, isso daí, se a gente for falar do ponto de vista de que cada um acessa ali o e-mail da Libertas, é muita gente. E, obviamente, muita gente acessa a dúvida por vários motivos, por vários meios e várias vezes. Olhe que algumas pessoas, às vezes, muitas vezes durante o dia. O LinkedIn, que também é uma atuação nova, né? E é exatamente a questão da inovação. Em relação ao ano de 2003, nós tivemos aí 9% a mais de seguidores em relação a 23. A nossa newsletter, né? Ou seja, nós temos 12 edições durante o ano, totalizando 99 matérias. Né? Essa newsletter também ela chega a bastante pessoas, né? O pessoal da Copasa e Prodenge acessam bastante, né? E YouTube. E no YouTube é o canal que a gente faz as nossas lives, é onde a gente dá os nossos recados, é onde a gente deixa algumas questões ligadas aí à atuação nossa. Então, a gente sempre tem que estar ligado a todas essas questões para a gente poder estar por dentro, né, da Libertas. É importante também a gente saber o seguinte, todos esses canais, eles servem para a gente saber como é que está, não só como a gente está chegando no participante, né, nos assistindo, mas também saber como é que está
a percepção do participante para conosco. E, nesse aspecto, nós encerramos o ano de 2024 alcançando 89% de satisfação geral na pesquisa. Então, significa que o nosso participante, o nosso assistido, ele e também, né, os beneficiários dos planos de saúde, ele está satisfeito com a atuação da Libertas. Isso é importante para nós, porque isso mostra, né, como é que o nosso trabalho ele está sendo assertivo, né? Obviamente, a gente não vai ficar tranquilo com isso, não. Nós temos que, cada vez, chegar a ter mais possibilidade de trabalhar, aumentar essa pesquisa de satisfação e saber que a gente está cada vez mais relacionado com aqueles que a gente quer servir. Temos um programa de visita, né? E esse programa de visita ele é muito importante, porque nós temos gente hoje, né? A Copasa e a MGS, principalmente, ela está dividida pelo estado inteiro. Nós alcançamos hoje praticamente todas as cidades do estado através dessas duas grandes empresas, né? A Copasa, principalmente. E aí é necessário você estar presente, é necessário você estar lá com essas pessoas. E essas visitas, né, elas são fundamentais. Então, tem as visitas que são feitas aqui em Belo Horizonte, que são praticamente, né, toda semana tem alguém presente na Copasa, tem alguém presente na MGS, e, obviamente, em todo o estado de Minas Gerais. Tá? Então, nós realizamos, no ano de 2024, 1.981 atendimentos durante o ano. Então, isso mostra também exatamente a preocupação que a gente tem de estar levando a Libertas a todos os cantos do estado de Minas Gerais. E aí, o que ocorre? O nosso participante ele tem que estar em dia com a Libertas. Em dia significa muita coisa, significa exatamente para que a pessoa esteja com seu endereço correto, com o seu nome correto, com o seu beneficiário, né, correto aqui dentro da Libertas. Né? Nós temos alguns casos que muitas vezes eu conto essas histórias quando eu faço visitas, principalmente no interior. Então, nós temos o recadastramento, né, que foi iniciado em setembro de 24, exatamente para a gente ver toda a documentação das pessoas que participam aqui na Libertas. Verificar nome, verificar endereço, verificar telefone, verificar e-mail, e isso é extremamente importante, porque a gente precisa de estar com isso totalmente atualizado. Nós conseguimos, então, o recadastramento de 7.093 pessoas durante esse período aí de setembro a dezembro, e a campanha foi prorrogada para março de 25, né? E atualmente ainda não terminou o recadastramento, ainda temos algumas questões ainda de recadastramento, foi inclusive enviado agora para a Copasa, né, que ainda faltam muitas pessoas, e é importante o recadastramento, gente, porque quem não tiver recadastrado, quem não tiver na sua situação bem clara dentro da Libertas, pode deixar de receber o seu benefício. Então, é importante fazer o seu recadastramento. E aquilo que mais a gente preza é exatamente o pós-trabalho. E o pós-trabalho é uma questão que é uma preocupação nossa imensa. Então, a gente tem, né, uma campanha, né, que é pela boa longevidade. Ou seja, como é que nós vamos chegar lá na frente? Como é que nós vamos chegar aos 100 anos? A gente sabe que cada vez mais a gente está vivendo. Então, nós temos esse objetivo, nós temos sempre chamado a atenção para isso, para que a gente possa viver com uma expectativa de vida boa, tranquila e recebendo o nosso benefício até o final da nossa vida. Esse é o papel da Liberta, esse é o papel que nós temos que levar até vocês. Tá? Então, é isso que eu tinha, né, para poder colocar, para dizer, e estou aqui à disposição sempre para vocês. Obrigado. Vamos lá? Bom, boa tarde. Agradeço a presença de todos aqui, interesse pelo assunto, né, pela Fundação Libertas. Meu nome é Cláudia Lima, eu sou diretora de Seguridade da Fundação Libertas. Em 2024, eu atuei, né, trabalhei o ano todo aqui, eu estou desde janeiro de 2024 aqui, então eu sou responsável pelos planos previdenciários, a parte atuarial, previdencial e assistencial dos planos da Fundação Libertas. Eu vou procurar ser objetiva aqui, até porque
o que eu vou abordar dos planos, depois a Juliana também vai falar, vai complementar, né, falando da parte de investimentos, e também para deixar um tempo né, para que vocês possam também fazer perguntas e que a gente possa responder. Então, vou procurar ser objetiva no assunto. Aqui na gestão previdencial, né, isso aqui é bem um raio-x mesmo, um panorama geral, né, como já foi mencionado aí pelo Cesário, pela Alessandra, nós temos 12 planos patrocinados, já conheceram as patrocinadoras, temos um plano instituído, embora nós tenhamos diversos instituidores, é um único plano instituído, VocêPrev, mais de 15 mil participantes ativos, 6 mil pessoas aí recebendo aposentadorias e pensões, 184 milhões de contribuições e mais de 255 milhões de pagos em aposentadorias. Esses números agora eu vou esmiuçar, explicar um pouquinho mais para vocês. Por favor. Como que é o perfil dessas mais de 20 mil pessoas, né, que nós atendemos aqui através dos planos previdenciários, né? Então, a nossa população, basicamente, ela ainda está na idade ativa, né? Mais de 72% dos nossos participantes são ativos, estão contribuindo ainda para o seu benefício previdenciário. Nós temos aí em torno de 28% que já estão recebendo benefício, sendo um pouco mais de 23% aposentado, e mais de 4% são pensionistas. No perfil dos nossos participantes, né, nós temos predominantemente uma massa masculina, até em função, acredito, aí da origem das patrocinadoras, né? Na faixa etária aí de 48 a 58 anos, né? Então, ainda a maior parte na idade ativa, laboral. Então, a nossa pirâmide ainda está bem em formato aí de um balão, né, em função aí de ter essa concentração maior aí na idade ativa laboral. E o que nós arrecadamos, né? Então, temos aí um comparativo, né, dos 2 últimos anos, que no total aí a gente arrecadou mais, contudo, nos planos CD patrocinados, a gente teve uma queda em relação a 2023, em função até de resgates, alguns até foram para o VocêPrev, que deu uma alavancada aí significativa, outros fizeram resgate mesmo, outros entraram em benefício, né? Então, a gente teve uma queda na arrecadação dos planos CDs patrocinados. Contudo, nos planos BD, nos planos saudados, a gente teve um crescimento significativo. No caso do plano saudado, houve um pagamento de uma patrocinadora, né, da Copasa, em função do equacionamento, ela antecipou um pagamento, então deu essa diferença aí bem significativa, mas, no geral, né, a nossa arrecadação total no ano de 2024 foi superior a 2023. Falamos do que recebemos e agora o que pagamos, né? O que nós pagamos? Então, nos planos de contribuição definida, né, nos planos CDs, nós pagamos aí, em média, o ano passado, mensalmente, mais de 10 milhões. Nós aí, né, estamos mostrando por plano, né, o novo plano Copasa, que tem o percentual maior, né, seguido do Prodenge-Prev, CD-Prev, o VocêPrev também tem uma participação significativa. Então, aí nós pagamos 128 milhões durante o ano passado, né, sendo aí pouco mais de 10 milhões ao mês só nos CDs, e nos BDs também, no próximo slide, um valor aí parecido nos planos BD e saudado, também a Copasa, aí o BD saudado, seguido do BD Prodenge, BD saudado também. Então, aí, esses foram os valores pagos corretamente, em dia, aos nossos assistidos, e aposentados e pensionistas. E o VocêPrev, né? O plano VocêPrev, ele cresceu significativamente, mesmo ele não sendo um plano patrocinado, né? É um plano instituído, mas as pessoas, né, têm reconhecido nele aí uma estratégia previdencial bastante importante, no sentido de que
A rentabilidade dele é muito boa, né? Depois a Juliana vai falar a respeito disso. É um plano que você tem uma flexibilidade para trabalhar, né? Que se coloca, você tem um tempo menor para trabalhar. É um complemento na aposentadoria daqueles que querem receber como benefício de aposentadoria ou para um curto prazo, para a realização de algum sonho, algum projeto, para isenção de imposto de renda, para alcançar os 12%. Então, assim, como ele oferece uma gama aí de benefícios, é um plano que tem crescido bastante e ainda tem muito para crescer também. Então, acho que a gente tem que trabalhar muito na divulgação desse plano, que realmente é bem importante ele. E como que ele está formado hoje, né? A gente já tem aí também a maioria, né, 80% da massa é ativos, né, que estão contribuindo para o plano, mas nós já temos aposentados nesse plano, pensionistas. É também um plano ainda também formado mais por um público masculino, mas é um plano aí em ascensão, né, que tem bastante um espaço grande para crescimento. E falando dos resultados desse plano, né? Falando do resultado atuarial dos planos, né? Então, nós temos aí dos planos que nós administramos, né? Nós temos 3 que estão deficitários, né? O Prodenge BD, o Copasa BD e o Prodenge BD Saudado, né? Então, os 3 estão deficitários. Contudo, eles estão dentro do limite do déficit, limite legal, né? Conforme as diretrizes, os parâmetros que nós temos que seguir, eles estão dentro de um limite, então a gente não tem, esse ano, pelo menos, né, não tem um déficit a equacionário. Então, embora... E nós estamos trabalhando em algumas estratégias aí que a gente vai apresentar para as patrocinadoras para a solução desses planos. Mas, no momento, embora estejam deficitários, eles não têm déficit, a gente não vai ter desconto de nada, nenhum valor adicional esse ano em função desses déficits. Por outro lado, nós temos também planos superavitários, né? O Copasa BD fechado, o Coab BD saudado e o MGS saudado. Eles são superavitários, contudo, só 2 deles que estão... só um deles, né, o MGS saudado, que está para ter a destinação, a utilização desse déficit, desse superávit. Então, a gente já levou isso para o Conselho Deliberativo no final do ano passado, agora ele está com uma consultoria externa, fazendo ainda alguns alinhamentos. O próximo passo é levar para a patrocinadora, participantes e Previc e fazer a distribuição da reserva, né? Mas, por enquanto, só esse. Da mesma forma que para o déficit tem um limite, para o superávit também tem, né? Então, o Copasa e o Coab saudado e o Copasa fechado, eles não estão ainda nesse limite de distribuição. Por enquanto, só o MGS, e que até o final do ano a gente deve ter aí alguma informação a respeito disso nos nossos canais de comunicação. E como que é formado, né, o nosso patrimônio hoje? A gente tem aí o grande volume está no novo plano Copasa, né? Seguido aí do Prodenge Prev. A gente traz aqui a apresentação, né, por ordem de tamanho desse fundo dentro do nosso patrimônio. Então, esses planos são os que estão aí em funcionamento de contribuição definida. Todos eles a gente está trabalhando para algumas adequações, atualizações. Então, também devemos conversar aí com as patrocinadoras e trazer algumas propostas para os planos, no sentido de melhorias mesmo, de atualização, otimização dos recursos, né? Então, essa é a nossa contribuição, a nossa formação do patrimônio. Deixar a questão previdenciária agora depois para a Juliana complementar, e no final a gente responder as perguntas, né? E falar um pouquinho da gestão de saúde dentro da Fundação Libertas, embora nós tenhamos aí menos vidas, né? Nós cuidamos aí de mais de 6 mil vidas, né? Não é todo o público previdenciário que está aqui, pelo menos por enquanto,
Mas, então, hoje nós trabalhamos com 3 planos de saúde, o Cesário já comentou, né? É um da Minas Caixa, que nós somos os administradores e não tem patrocínio, o outro é da Prodenge e o outro é da própria Libertas. Então, são só 2 patrocinadoras, né? Então, também estamos recebendo aí, né? Pagando e recebendo aí valores significativos aí em milhões, conforme está aqui na tela. E como que está, né, a sinistralidade desse plano, né? Então, quando a gente tem as entradas e saída de recursos e a gente tem que trabalhar a sinistralidade, é o que a gente não passe muito de 100% esse valor, né, entre o que paga do assistencial e do administrativo, né? Aqui a gente traz a parte assistencial, o que entrou de receita e o que saiu, né? Então, em relação, comparado a 2023, que a gente estava, né, com a sinistralidade no topo, no 100%, em 2024, nós conseguimos reduzir as nossas despesas em 5%, dentro da gestão assistencial, com reestruturação de equipe, com negociação de contratos com prestadores, atuando, incentivando o uso de programas, então, inclusive da nossa PS, que eu vou falar para frente aqui, e esse foi o impacto que a nossa sinistralidade deu uma queda bem grande aí no ano passado. E, contudo, nós assim, mas as pessoas diminuíram a utilização? Não, houve até um aumento na utilização em relação ao ano anterior, né? De 325 mil atendimentos, fomos para 340 mil. Então, tivemos algumas quedas em relação a consultas, algumas coisas, mas, por outro lado, a gente teve alguns acréscimos aí em exames e outros atendimentos que pesaram essa conta. Mas, então, mesmo tendo um aumento de utilização, a gente conseguiu baixar bastante a nossa sinistralidade. E a nossa rede, ela é uma rede que atende essas 6 mil pessoas, a grande maioria está na Grande BH. Contudo, nós temos beneficiários em todo o estado de Minas Gerais, e fora do estado nós também temos uma parceria com a CACI, então também a gente tem um atendimento, que é uma outra rede da qual a gente se utiliza, mas, contudo, credenciado diretamente com a Fundação Libertas, nós temos 1.217 credenciados. Então, assim, é uma gama de profissionais à disposição, bem diversificada, especialistas, né, de todas as áreas. Trazendo um pouquinho de números, assim, também, de informações positivas a respeito do plano, até para não parecer assim, puxa, mas baixaram a sinistralidade à custa do quê? Da qualidade que caiu? Não, muito pelo contrário, né? A Agência Nacional de Saúde, que é o órgão regulador da gestão assistencial, que nós trabalhamos aqui com 2, tem a Previc para a Previdência e a ANS para a Saúde. Ela fiscaliza todas as operadoras do país e ela mede alguns indicadores de todas as operadoras de autogestão do país, de todas as operadoras. E nesse questionário que todo ano a gente tem que responder, que envolve questões financeiras, contábeis, ranqueia diversos indicadores. No ano passado, a Libertas ficou com a quarta melhor, como a quarta melhor operadora de autogestão do Brasil nos planos de saúde, né? Onde a média nacional é 0,75, nós alcançamos 0,91, né? E assim como lá o Cesário falou no começo, lá da pesquisa de satisfação da Previdência, que nós alcançamos 89 é o nosso número, e é um número de excelência, né? 89% de satisfação é o nosso número, também na pesquisa de satisfação da saúde, com os beneficiários, né? Não só com os participantes. Então, independente do plano, seja previdenciário, seja assistencial, nas pesquisas de satisfação, nós alcançamos 89% de satisfação. Então, a avaliação, né, da ANS compreende ali essa questão de qualidade de atendimento, garantia de acesso, sustentabilidade no mercado, as questões internas, né, gestão de processos. Então, só eu gostaria de compartilhar aí com vocês isso também.
Aqui falando da sinistralidade também, né, que é um indicador aí né, como que está a nossa média em 2023. Então, historicamente, a Libertas manteve até a sinistralidade dentro de um parâmetro aí, né, até bom, muito bom em relação a demais operadoras. Contudo, em 2023, até por uma judicialização do medicamento, essa sinistralidade, né, foi lá em cima, mas felizmente agora em 2024 a gente conseguiu recuperar esse indicador. Para finalizar, até deixa um pouquinho nessa foto aí, por favor, Raíssa, falar um pouquinho da clínica, é o último slide, já vou passar para a Juliana, falar um pouquinho da clínica Libertas Saúde, porque eu até pedi para deixar um pouquinho nessa imagem, porque todas as imagens da apresentação são imagens, né, de internet, né, são imagens comerciais, né, e essa é uma imagem real lá da nossa clínica, né, as 3 fotos que vão aparecer aqui são reais da clínica. Até ela está cheia, assim, porque é um dia que está tendo uma palestra sobre diabetes, mas, na verdade, as pessoas que utilizam a nossa clínica da APS, ela chega com horário marcado, não tem essa quantidade de pessoas, mas a gente quis demonstrar, né, que tinham aí o pessoal participando aí de uma palestra, de um programa sobre diabetes. Pode mudar, Raíssa. Obrigada. Então, só falando um pouquinho da clínica, né? Ela é especializada em atenção primária, né? E o que é a atenção primária? É o acompanhamento contínuo da pessoa, né? Do participante, do beneficiário que faz parte daquela clínica, né? Independente da questão dele ter doença ou não, é um acompanhamento continuado desse paciente, né? Então, isso é atenção primária, é tratar desde da causa, né? Ver o problema como um todo, né? Não a pessoa chega lá com uma dor, pelo histórico, eles já conseguem, já sabem se tem histórico na família, como que é a composição familiar, como que as rotinas da pessoa. Então, ter esse médico, ser como um médico da família, né? Até eu coloquei ali como benefícios, né? Nós tivemos em 2024 mais de 3.000 atendimentos lá, então, assim, agenda cheia, embora a gente deixe sempre uma folga na agenda para quem precisar dos nossos beneficiários. Se alguém precisar, puxa, não estou legal hoje, liga na clínica, sempre tem um horário vago para fazer esse encaixe no dia, mas a gente tenha o atendimento completo lá. Nós temos programas com psicóloga e nutricionista, isso foi implantado esse ano, assim como o exame laboratorial, né, de sangue, também a gente implantou esse ano, não é do resultado do ano passado, mas eu achei importante trazer, até porque a gente precisa disseminar a utilização, ainda mais a utilização, porque a gente tem capacidade de crescimento da clínica APS, né? Então, como eu falei, o atendimento é por um médico da família, que atende desde bebê até idoso, até inclusive um dos médicos que estão lá, que trabalham lá, uma das médicas, ela é geriatra, então atende toda a família. Lá, né, faz agendamento de consultas e exames. Se você sair de lá e precisa ir para um especialista, já sai com a consulta ou o exame agendado lá dentro, né, já tem esse encaminhamento. E quem utiliza a clínica Libertas Saúde não tem coparticipação no plano de saúde, então também é mais aí um atrativo, né? E aí, inclusive, a gente tem também consultas online, né, e o acompanhamento longitudinal, que eu já falei, né, que é esse acompanhamento contínuo e prolongado do paciente. E essas 2 fotos também são de lá da clínica. Então é isso, passar a palavra agora para a Juliana. Obrigada e fico à disposição para perguntas. Bom, boa tarde. Obrigada, Cláudia, Alessandra, Cesário e Raíssa, e a todos que estão aqui presentes. Vou me apresentar aqui brevemente, né? Meu nome é Juliana Keller, eu sou diretora de investimentos e controladoria aqui da Libertas desde março, então também sou recém-chegada, assim como a Alessandra. Vou apresentar aqui aos senhores e senhoras os resultados da gestão financeira e de investimentos do ano de 2024.
Bom, iniciando aqui pela gestão administrativa, a gente traz aqui um quadro com as despesas totais da Libertas, segregando entre o que é despesa gerenciável e não gerenciável. As despesas gerenciáveis são, resumidamente, aquelas que a gente consegue atuar, né? Então, a gente consegue atuar aqui para que a gente tenha uma gestão mais racional das despesas. Foi isso que a Libertas começou a fazer ali no início de 2024, algumas ações com foco em redução de despesas, com reestruturação organizacional da entidade, alguma racionalização também de contratos, extinção de contratos, renegociação. E aí o que a gente vê é que esses números já são refletidos em 2025, né? Se a gente pega ali o valor executado de 2024, que foi na ordem de 40 milhões de reais, então assim, se nada fosse feito e a gente trouxesse esses valores atualizados só pela inflação para 2025, a gente teria um orçamento na casa de 42,5 milhões de reais, né? Enquanto a gente fechou um orçamento aprovado junto ao Conselho Deliberativo de 39,6 milhões de reais, o que significa aí na prática uma redução de 2,8 milhões de reais, né? Uma redução em relação ao ano passado. E é claro que a gente continua com esses estudos, né? Para redução de despesas ao longo de 2025. Pode passar. Aqui é um indicador de eficiência operacional, né? Nada mais é do que a gente pegar todas as despesas aqui da Libertas e dividir por uma conta que a gente chama de recurso garantidor, reserva técnica, de forma bem simples. Isso é o patrimônio, tá, da entidade, então é a despesa sobre o patrimônio. E aí a gente vê esses valores históricos, né? A gente teve ali um pico em 2022 de 0,70, mas de lá para cá, o que a gente vê é uma redução, né? E aí é uma redução que vem acontecendo, e de 2024 para 2025 já vê ali chegando em 0,61. E por que é importante a gente olhar esse indicador de despesa sobre recurso garantidor? Aqui eu trago aos senhores e senhoras o que é a abertura do custeio da entidade, né? O que é o custeio, Juliana, né? A gente tem um valor de despesa e ali a gente tem as fontes de custeio, que de forma mais simples é assim, o que a gente tem de fonte de receita para pagar essas despesas, né? A gente tem os 40 milhões de reais que a gente precisa pagar e aí a gente paga como? A gente tem várias fontes de custeio disponíveis e algumas aqui estão presentes no plano de custeio da Libertas. Ali, se vocês notarem, o custeio previdencial está zerado. Por quê? Porque o plano de custeio da Libertas ela não prevê uma contribuição, que é aquela contribuição que sai direto do contra-cheque do participante e da patrocinadora, né? A gente aqui não utiliza essa fonte de custeio, embora seja bastante usual nas entidades de previdência complementar. E aí, como é que a gente paga a nossa conta, né? Paga as despesas administrativas aqui. Tem várias fontes aqui, a gente traz a abertura, mas qual é a mais importante? Aquela primeira ali que a gente chama de taxa de administração sobre recurso garantidor. O que isso quer dizer? É o quanto que a gente tira da rentabilidade dos investimentos, da rentabilidade do plano de vocês, que vai para pagar essas despesas administrativas. Então, se eu não faço uma gestão racional das despesas administrativas, eu impacto diretamente na rentabilidade dos participantes. E por isso aqui o nosso compromisso em seguir com essa estratégia de redução de despesas, porque isso no frigir dos ovos vai impactar na rentabilidade de vocês, né? Vai sair aí do bolso de vocês via rentabilidade. Ali a gente tem outra fonte de receita que também é importante, se chama receita assistencial. O que isso quer dizer? A Cláudia trouxe aqui para vocês na apresentação que a gente também tem uma autogestão de plano de saúde aqui, né? E essas despesas do plano de saúde, elas são pagas integralmente com as receitas do plano de saúde. E ali é o que a gente chama de receita assistencial, elas servem para pagar 100% das despesas do assistencial. Então, naqueles 40 milhões de reais, ele é uma soma do que a gente tem de despesa com o previdencial, né, com a Seguridade, com os planos de benefício, mas também com as despesas do previdencial, apenas com registro de que as despesas do assistencial são pagas integralmente com as receitas do assistencial.
Na última rubrica, a gente tem uma conta que a gente chama de reversão ou constituição de PGA. O que é PGA? PGA é um fundo de gestão administrativa que tudo que sobra ou tudo que falta, a gente tira ou usa ou compõe ele e que ficam aqui dentro nesse fundo, que não é um fundo de benefício, não é um plano de benefício, tá? Só antecipando, até 2024 a gente estava retirando, né? A gente usava o PGA como fonte de custeio, mas já em 2025 a gente já está conseguindo compor fundo administrativo, o que nada mais é do que o resultado dessa gestão mais eficiente do ponto de vista administrativo. Bem, vamos seguir. Agora sim, entrando em investimentos, né? Eu optei aqui por iniciar, antes de trazer o resultado dos investimentos, a gente falar sobre segurança na gestão dos investimentos, que é tão importante quanto a gente falar aqui de resultado. Acho que todo mundo aqui quer saber e quer se sentir seguro de como que é feito o investimento, como que é feita a decisão de investimento aqui na Libertas, né? Eu sempre escuto esse tipo de pergunta, não é de hoje, né? Aqui na Libertas ou em outra fundação que eu trabalhava, sempre perguntava, mas como é que vocês decidem a alocação desses investimentos? Bom, aqui na Libertas, a gente já mostrou nos slides anteriores que a gente tem selos, né? Tem um selo de governança em investimentos aqui na Libertas que enfim, registra aí que os nossos processos eles seguem as boas práticas de mercado. Mas aqui ele é a gente só mostra de forma bem resumida também como que é feita essa decisão, né? E aí como é que começam as nossas discussões sobre investimentos? Lá para meados do ano, a gente já está começando esse estudo aqui na Libertas, a gente discute os cenários econômicos e premissas de retorno e risco. E isso está só na cabeça do EEPQ? Está só na cabeça do diretor de investimentos? Não. Um grupo multidisciplinar aí do Comitê de Investimentos e uma consultoria externa discutem essas premissas, e essas premissas elas seguem e são refletidas em estudos que a gente chama de macroalocação. A gente utiliza aqui na Libertas 2 tipos de estudo de macroalocação, um estudo que a gente chama de fronteira eficiente dos investimentos, e esse estudo a gente usa para os planos que são de contribuição definida, e um outro estudo que a gente chama de ALM, que nada mais é do que eu projetar o meu passivo e eu projetar o meu ativo e eu encontrar uma alocação ótima, né, que case esse ativo com o passivo, reduzindo ou mitigando o meu risco de longo prazo. Então, quando a gente vê lá que um plano tem déficit, é o que eu não quero ter no longo prazo. Também não quero ter superávit, eu quero que eles se casem no longo prazo, tá? E aí, esses estudos, eles são estudos estatísticos, estudos de projeção e são revistos todos os anos. Com base nesses estudos, a gente segue para uma nova etapa, que é a elaboração da política de investimentos. Essa política ela tem validade de 5 anos e ela é revista anualmente. Ela é aprovada pelo Conselho Deliberativo, mas ela é proposta por áreas técnicas, pela Gerência de Investimentos, pelo Comitê de Investimentos e pela Diretoria Executiva. Depois que a gente tem essa política de investimentos com uma alocação que a gente chama de alocação objetiva, alocação estratégica de longo prazo, a gente discute com as áreas técnicas os investimentos e desinvestimentos táticos e também estratégicos. Qual é a diferença dos dois? É que ao longo do ano eu posso ter surpresas, as tais quebras de expectativas. E aí a gente pode fazer alguns movimentos dentro dessa alocação que a gente chama de alocação estratégica para se proteger ou para, enfim, aproveitar alguma oportunidade de mercado que a gente identifique, tá bom? E aí a gente segue para uma... Desculpa? Tem como voltar só mais um slide, que eu não acabei nesse ainda? A execução e o monitoramento da performance de riscos ela é feita também dentro do âmbito do Comitê de Investimentos, que é um comitê colegiado. A gente tem aqui diversos membros, é um colegiado que tem diversos membros ali dentro, tem diretores, tem o gerente de atuária, tem o gerente de investimento e também tem o gerente de riscos e controles aqui da Libertas. Então, as decisões elas são sempre tomadas em colegiado.
Ali tem um QR Code caso tenha interesse em acessar a política de investimentos que está vigente. Seguindo aí para o próximo, a gente vai falar um pouco de cenário econômico, né? Se eu pudesse resumir o ano de 2024, eu resumiria dizendo que ele foi um ano de quebra de expectativas, né? O ano ele começa ali no final de 2023, a expectativa era que o ano, com o arcabouço fiscal, né, que o ano se iniciaria bem positivo aqui para o Brasil. Falava-se também em uma valorização da Bolsa de Valores aqui nos Estados Unidos, e a gente também tinha uma expectativa de queda de taxa de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E aí o que aconteceu? Esse cenário acabou que não se confirmou. Nos Estados Unidos acabou prevalecendo a preocupação com o nível inflacionário também, corroborado aí pelos indicadores de atividade econômica e também pelo resultado das eleições dos Estados Unidos, que trouxe um discurso mais protecionista para o país, e a gente ainda continua avaliando os impactos ainda nesse ano de 2025 desse discurso e dessas incertezas. E aí, o que aconteceu, né? O mercado passou a precificar os juros em patamares mais elevados, ou seja, quebrou aquela expectativa de que os juros iriam fechar, né? A taxa de juros americana fechou aí entre 4,25% e 4,5%. E aí, quando a gente olha também o cenário internacional, cenário de incerteza, de volatilidade, que foi agravado, esse cenário foi agravado pelos conflitos geopolíticos, as guerras, né? A guerra da Ucrânia, guerra entre o Hamas e Israel, e sem falar em guerra, mas a gente falar em deterioração também de relação comercial entre China e Estados Unidos. Isso tudo levou os investidores a procurarem o quê? Um porto seguro. E aonde é que está o porto seguro no mundo? No ouro e nos Estados Unidos. E aí, o que a gente viu, né, foi uma quebra de expectativas no início do ano, uma desvalorização do real em 2024 e uma queda expressiva da Bolsa Brasileira, né? Por outro lado, a gente teve uma valorização também expressiva, só que da Bolsa Americana. E aí, desse ponto, é importante dizer a importância da diversificação de investimentos que a gente tem e que a gente preserva esse ponto de vista aqui na Libertas. E a entidade ela tinha uma posição que foi uma posição vencedora em alocação no exterior, que acabou por auxiliar a rentabilidade aqui nos planos de benefício, tá? No cenário brasileiro, o que a gente viu, né? A gente viu uma preocupação com o cenário fiscal ainda, uma inflação acima da meta e, assim como nos Estados Unidos, uma reprecificação dessa curva de juros para patamares mais elevados, né? E aí, no final do ano passado, foi interrompida aí aquele breve ciclo de queda da taxa Selic, e o ano acabou encerrando com uma taxa Selic de 12,25%. Pode passar. Aqui a gente traz um slide com a evolução patrimonial dos planos, né? O Cesário ele colocou, né, uma questão em relação às arrecadações e o pagamento de benefícios, né, que a gente tem hoje um valor de pagamento de benefício superior aí à arrecadação, mas como os senhores podem ver, isso não impactou no crescimento patrimonial da Libertas, né? Entre o ano de 2023 e 2024, a gente teve um crescimento de 4% em termos de patrimônio da Libertas, e esse crescimento é uma realidade, né? Uma tendência que a gente verifica aí ao longo dos anos, né? A gente sai de 2015 de um patrimônio de 2,78 bi, para chegar em 2024 com 4,95 e uma expectativa de 5 bi esse ano. Pode passar. E aí aqui a gente entra numa visão de performance. A gente segregou aqui na apresentação a performance dos planos BDs, que são os planos de benefício definido, dos planos CDs, que são os de contribuição definida, por uma questão de diferença mesmo, né, na característica dos planos e na composição das carteiras. E aí, o que a gente teve no ano de 2024? Em relação à performance, a gente vê que os planos eles bateram as metas atuariais, exceto aí os planos que a gente chama de planos saudados, que foi
o plano, os planos da Prodenge e o da Copasa, né, que eles não bateram a meta, embora tenham ficado levemente abaixo da meta atuarial. E pode passar o slide. Já me antecipando, pode passar. E já me antecipando a uma pergunta que pode ser feita em relação à motivação para esses planos não terem batido a meta atuarial, eu já vou explicar aqui nesse slide que fala bem sobre a composição da carteira desses planos. Então, quando a gente olha os planos saudados, né, esses planos eles têm uma participação de segmento imobiliário, uma participação maior do que dos outros planos. Tá? E aí, o que aconteceu com esse segmento imobiliário no ano passado? No ano passado, foram realizadas algumas reformas críticas nos imóveis que estavam dentro da carteira. Essas reformas, elas tiveram como objetivo reduzir riscos nesses imóveis, principalmente, mas porque esses imóveis eles realmente careciam para atrair, né, e reduzir a vacância, até para a venda desses imóveis, se assim fosse decidido posteriormente, necessitavam de algumas reformas que não tinham sido feitas há anos, né? Algumas remontavam até a aquisição e as obras que os construíram. E aí, com esse investimento que foi feito naquele ano, naquele momento, impactou levemente a rentabilidade. Se a gente excluísse esse financeiro, né, da rentabilidade, esses planos teriam, sim, superado as suas metas atuariais. Tá? Em relação à participação de renda fixa, todos eles têm uma participação em renda fixa bem alta. Dessa participação de renda fixa, a grande parte deles está alocada em títulos públicos, né, indexados à inflação, que a gente chama aqui, no nosso jargão, né, títulos que são indexados para imunizar passivo. Ou seja, a gente compra eles lá naquele estudo de ALM, né, que a gente faz na elaboração da política de investimento. O objetivo da compra deles é para que a gente possa garantir o pagamento de benefícios. O pagamento de benefícios é atrelado ao índice de preços e a gente compra o ativo também atrelado ao índice de preços. Só para que os senhores tenham uma ideia, a taxa média desses títulos públicos que estão, que a gente chama marcados na curva, é uma forma de precificação, né, que são aqueles títulos que a gente quer levar a vencimento. Esses títulos eles estão marcados a inflação, IPCA, mais 5,75% ao ano, uma belíssima taxa de aquisição. Já em relação aos planos CDs, os planos CDs no ano passado eles não superaram o índice de referência, né? Embora alguns tenham ficado levemente abaixo do índice de referência de IPCA mais 4,09. Pode passar. Bom, aqui a gente traz a composição da carteira desses planos e eu também vou responder uma pergunta aqui, aproveitar o momento para responder a pergunta. Em relação aos planos CDs, qual foi a motivação para não ter atingido o índice de referência, né? Bom, como os senhores podem ver aqui, o plano CD ele tem uma diversificação da carteira bem maior do que dos planos CDs, dos que os planos BDs, por uma característica mesmo de passivo, né? O plano BD ele tem um passivo dado, a gente consegue imunizar, e no plano CD a gente não tinha essa possibilidade até o final do ano passado. A gente tinha uma legislação que dizia o seguinte, né? Se você tivesse título público comprado na carteira, mesmo que você tivesse a capacidade, a intenção de levar ele para vencimento, você não poderia marcá-los no que a gente chama de marcação na curva, levar para vencimento. Com isso, essa tal marcação a mercado desses títulos públicos, ele trazia para o plano uma volatilidade. O que isso quer dizer? Sofria de acordo com o que o mercado precificava. Lembram, por favor, que eu falei lá no cenário econômico que teve uma quebra de expectativas? Essa quebra de expectativas não teve uma expectativa de que queria a taxa de juros ia fechar e, na verdade, ela subiu. Com essa abertura de curva de juros, é bem simples assim. Quando os juros sobem, o preço cai. E aí o preço desses ativos caiu e impactou a renda fixa, que de fixa
não tem nada, né? Ela é uma renda variável, digamos assim, porque sofre as expectativas de valorização e desvalorização de taxa de juros no mercado. Esses planos, eles tinham em torno de 30% em títulos públicos marcados a mercado. E foi ali que a gente sofreu nos planos CDs, tá? Só para adiantar também, a gente vai falar sobre esse assunto no Presta Contas do ano que vem, mas em 2025 essa legislação mudou, e em 2025 a gente já fez algumas alterações aqui, e a gente já conseguiu fazer uma imunização de parte desse passivo, e hoje esses títulos públicos que estão no plano CD, eles estão sendo precificados a IPCA, taxa de inflação, mais 7,63, que é uma taxa super alta que a gente conseguiu aproveitar aí essa abertura de juros. Pode passar. Bom, falando aqui do VocêPrev, a Cláudia falou sobre a importância do VocêPrev como uma estratégia aqui para a Libertas e a nossa intenção de ampliar o conhecimento desse plano, né? Ele é uma opção aí para os participantes da própria Libertas, mas também de fora da Libertas, mas participante da Libertas que esteja pensando em sair do plano, né, ao se desligar do patrocinador, ao invés de portar para fora, por que não portar aqui para a própria Libertas para esse plano, né? Ele é um plano que tem uma rentabilidade belíssima, né? Só para a gente gosta de falar sobre rentabilidade histórica. A gente está falando de plano de previdência, então não tem como olhar ali no ano. A gente está falando de proteção patrimonial, de segurança da aposentadoria do participante. E aqui a gente traz para conhecimento a rentabilidade histórica de 2018 até 2024, e a rentabilidade do VocêPrev, ela supera todos os indicadores de mercado. Então, ela supera não só o CDI, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário, mas também o que a gente tem aqui nas nossas concorrentes, né, que são as entidades abertas, aquelas de banco, né, que todos conhecem, e também os nossos pares, que são as entidades fechadas. A alocação do VocêPrev, ela é bem conservadora, apesar de ter um pouco daquela pimentinha de risco que é necessária, né, para essa característica de plano. E hoje a gente tem 96,70% em renda fixa, 1,75% em investimento estruturado, menos de 1% em renda variável e menos de 1% em investimento no exterior. Pode seguir. E aqui, a gente se comparando com o mercado, a gente traz a rentabilidade dos planos BDs e do plano CDs no ano passado. Aqui a gente não se compara mais com o índice de referência, aqui a gente traz uma amostra de uma consultoria de riscos que presta serviço para o setor e que tem muitas entidades que os contratam, então é uma amostra bem relevante e significativa aí para as fundações. E a gente se comparando com a amostra da Aditus, planos BDs e Aditus, planos CDs, a Libertas tem todos os planos superando as amostras de mercado. Aqui, a gente está retirando dessa rentabilidade, da taxa interna de retorno, os imóveis e os empréstimos. Por quê? Porque nem todos os planos têm esse tipo de investimento dentro das carteiras. Então, aqui, o nosso objetivo mesmo é comparar banana com banana, maçã com maçã. Tá? E aí eu finalizo e passo a palavra aí para a Alessandra novamente. Obrigada. Obrigada, Juliana. Bom, a gente agora vai falar um pouquinho das ações e perspectivas para o ano de 2025. Pode passar, Raíssa. Bom, Juliana acabou de falar, né, a questão da otimização dos planos. Então, a ideia é a gente fazer a imunização dos planos, que é uma estratégia aí de investimentos, né, que a gente visa proteger a nossa carteira. E aí, a ideia é que o ativo ele gere um retorno, né, acima da meta atuarial. Juliana colocou também a questão da eficiência operacional com redução de custos e aumento da competitividade. Então, a importância da gente continuar aí controlando os nossos custos, né, tentando diminuir os nossos gastos para que a gente fique em linha com as demais entidades que a gente, né, se compara, a gente se compara
com as que estão do mesmo porte nosso, então a gente está buscando essa redução realmente de custos, vocês viram aí, já em 24, né, com a diminuição aí dos nossos custos, que são administráveis, melhorar a jornada dos participantes, dos assistidos, dos beneficiários, então a gente quer usar a tecnologia nos processos, então, assim, uma coisa que a gente vem falando muito aqui, precisa de reduzir emissão de boleto, né, papel, então tudo que a gente puder colocar tecnologia nos nossos processos internos, para que melhore a jornada, né, das pessoas que têm relação com a gente, dos participantes, isso é fundamental para a gente. Ações de aproximação com os participantes assistidos, a gente vê que as pessoas só procuram a Libertas quando tem uma necessidade mesmo, né? Na sua aposentadoria, quando acontece alguma situação de falecimento, e o ideal é que elas estejam acompanhando sempre, como as pessoas estão aqui com a gente agora, para entender. Então, essa ação de aproximação ela é muito importante, e a busca do crescimento dos planos aí, a gente viu você prévia a importância desse plano que a gente tem, para que a gente tenha uma carteira maior aí, né, e que seja até mais fácil, né, da gente fazer os nossos investimentos. Queria agradecer a todos que estão, né, aqui acompanhando com a gente. Agora a gente vai para as nossas perguntas e respostas aí, né, os diretores vão esclarecer aí algumas perguntas que chegaram aí, tá bom? Obrigada. Obrigada, Alessandra, Juliana, Cláudia, Cesário, pelas apresentações. Bom, vamos agora para as perguntas e respostas. Eu vou tirar aqui rapidinho, tá, o QR Code, para que todo mundo possa se ver aqui. A gente recebeu bastante pergunta, então eu vou deixar aqui o aviso de que, se não der tempo de responder todas, as que não forem respondidas aqui, a gente vai responder por e-mail, mas vamos esclarecer todas as dúvidas, tá bom? Bom, a primeira delas, então, com relação a um participante que não respondeu o recadastramento. Ele pergunta: o meu benefício será mesmo suspenso? Vou responder. Então, nós estamos aí com essa ação, né, como o Cesário falou, já desde o ano passado, atuando aí para realizar o recadastramento. A gente estava já há algum tempo sem essa atualização, que é muito importante, porque a gente precisa ter esses dados atualizados, né? A gente tem hoje aí legislação a seguir, né, de proteção de dados, a gente precisa estar com tudo isso atualizado, também pela questão de fraude, tudo isso, né? Infelizmente tem, né? Acontece, é horrível falar, mas acontece de dependentes, né, receberem por participante, obrigatório ter o recadastramento. A gente fez um trabalho desde o ano passado, mandando cartas, entrando de todas as formas, tentando essa atualização. Agora, no mês de maio, a gente já tivemos em torno de 50 participantes que nós não conseguimos de forma nenhuma, tentamos de todos os meios, contato, não conseguimos atualização, e que foi seguro o benefício aqui conosco, né? Nós não liberamos, estamos esperando a pessoa vir reclamar. Aliás, já passaram aí alguns dias, aí, pelo menos 5 dias, e a gente não recebeu ainda a reclamação. E esses são participantes de todas as patrocinadoras, exceto da Copasa. Da Copasa, por ser uma massa maior, a gente ainda está dando mais um mês, né? Ainda a gente quer fazer um trabalho ainda um pouco mais forte para ver se a gente consegue, porque é um número de vidas maior. Então, essas 50 pessoas são de todas as outras patrocinadoras, Prodenge, Copasa, Codenge, todas, Coab, menos Copasa. Aí a gente está aguardando essas pessoas. E para o restante da massa, que são nossos participantes da Copasa, aproveito esse momento. Quem não fez o recadastramento, faça, porque senão a gente vai ter que segurar para a pessoa vir aqui reclamar que não recebeu, para a gente poder atualizar. Porque, infelizmente, nós tentamos assim todas as alternativas possíveis para que isso não acontecesse. Só complementando, na realidade, o que a Cláudia, né, acabou de explicar, e é fundamental a gente ter claro que o recadastramento é exatamente para que a Libertas possa agir corretamente.
Então, caso não tenha o recadastramento, caso não tenha contato, caso a gente não tenha realmente formas de falar com a pessoa, realmente o benefício vai ser suspenso, né? Não tem como, né? Inclusive, a gente sabe de casos, tem vários acontecimentos de gente que já faleceu e a gente continuou depositando o benefício. Nós não podemos fazer isso. Nós não temos que, porque isso é prejuízo para todos, né? Nós não podemos fazer isso. Então, realmente, caso não tenhamos contato, o benefício vai ser suspenso. Obrigada. Bom, a próxima pergunta é a seguinte: como vai evoluir a reestruturação do plano de saúde? Haverá mudança para a faixa etária? Também vou responder. Sim, isso, aliás, o único plano que não está por faixa etária, dos 3 que nós administramos, é só o da Prodenge, né? O plano da Libertas e o plano da Minas Caixa já é estruturado por faixa etária e não por faixa salarial. Mas sim, nós vamos encaminhar nesse sentido de fazer a reestruturação por faixa etária, sim, aí havendo um escalonamento de contribuição né, entre o participante, entre o beneficiário e a patrocinadora, mas esse ainda a gente está aguardando aí, né, nos próximos dias para falar com a patrocinadora a respeito né, desse plano e finalmente iniciar essa reestruturação por faixa etária, mas esse é o único caminho para o plano da Prodenge, assim, não tem outra solução. Lógico que por trás disso tem aí uma forma de mitigar alguns outros riscos, que a gente também está trabalhando nisso, que não é só implantar a faixa etária, né? A pessoa pagava 500, vai pagar 1.500 e agora. A gente tem aí uma série de outras ações trabalhando por trás disso, mas, enfim, respondendo à pergunta, sim, tem que mudar por faixa etária, e é isso que nós vamos levar para a patrocinadora para realizar ainda esse ano. Cláudia, só complementando, né? Essa é uma questão que é muito importante aqui para a diretoria da Fundação, é a nossa prioridade. Nós temos algumas reuniões aí nas próximas semanas, para que acabe essa ansiedade que as pessoas estão, né? Se vai ter a cisão, se vai sair o plano de saúde da Fundação, se não vai sair. Né? Então, a gente, nas próximas semanas, a gente acredita que até o final agora do mês a gente já tenha isso bem claro para todo mundo, né? As decisões tomadas, mas tudo está caminhando realmente para a gente já equacionar aí por faixa etária, tá? Então, mais para frente, aí, nos próximos dias, a gente já vai ter uma posição, né, certeira para que todos possam aí saber qual que é a decisão e não fiquem nesse limbo, né? O que vai acontecer? Então, é um compromisso nosso também da gente trazer aí essa informação para as pessoas que têm os planos de saúde. Tá ótimo. A próxima pergunta é relacionada a investimentos, e a pessoa quer saber por que os resultados dos planos foram abaixo do CDI. Bom, Juliana, vou responder. Bom, primeiro é importante que a gente esclareça, antes de falar sobre a questão da rentabilidade, é importante a gente esclarecer o que nós perseguimos aqui em relação aos planos CDIs, né? O índice de referência do plano CD, ele não é CDI, né? O índice de referência do plano CD hoje, ele é inflação mais 4,09, ou seja, a gente procura preservar o patrimônio, né, e proteger ele da deterioração que a inflação traz para o patrimônio da pessoa. E isso por quê? Né? A gente está falando aqui de benefício de aposentadoria e a gente está falando de longo prazo. Fazendo um paralelo, se a gente olhar, por exemplo, um fundo de investimento que aplique em bolsa, né, o índice de referência dele é Ibovespa, né? Seria a mesma coisa que a gente perguntar por que aquele fundo de investimento que é de ações não bateu o CDI naquele ano, né? O índice de referência que a gente procura não é o CDI. A gente procura proteger o patrimônio dele e dar ganho real, né, no longo prazo. Se fosse CDI, as nossas alocações seriam em ativos indexados a CDI. Não é isso que a gente tem
dentro da alocação dos planos CDIs, né? A gente tem alocações em CDI também, porque a gente precisa ter liquidez, mas não é amplamente em CDI. A gente tem ali, por exemplo, o título público federal, que é indexado a índice de preços, tem imóveis, né? Tem outros tipos de investimento que não seguem a rentabilidade do CDI. Se a gente olhasse ali o ano de 2020, 2021, 2022, a inflação ela superou a taxa de juros. Então, a gente teria feito com que a pessoa perdesse patrimônio se a gente tivesse CDI. Né? É que esse ano e no ano passado a taxa de juros ela está alta, mas isso tem uma tendência de não ser no longo prazo. Né? A gente está aqui passando por um momento inflacionário e a taxa de juros é uma ferramenta importante da política monetária. E aí o Banco Central utiliza a taxa de juros para conter a inflação. A expectativa é que em determinado momento a inflação vai ser controlada e essa taxa de juros vai cair, mas em todo caso o patrimônio está protegido. No ano passado, esses planos CDIs eles sofreram em relação à volatilidade dos títulos públicos federais. Né? Como eu tinha dito ali, os títulos públicos federais até o ano passado, com uma mudança da legislação, a gente não poderia fazer essa marcação, né, essa precificação deles, que a gente chama na curva. Então, eles sofreram aí com a marcação a mercado, e com essa abertura importante que teve na taxa de juros, a rentabilidade do IMAB, que é esse indicador, ela foi negativa. E aí, por ter sido negativa, impactou bastante a rentabilidade desses planos. Espero aí ter respondido a pergunta. Obrigada, Juliana, pelo esclarecimento. A próxima aqui ao mesmo tempo que é uma sugestão aí, é uma dúvida também. A pessoa queria saber se existe a possibilidade de ampliar a contribuição para até 15%. Vou responder. Primeiro, parabenizar essa pessoa, né? Eu não sei qual que é a patrocinadora dela, mas eu acredito que ela já deva estar no teto do limite que a patrocinadora concede. Parabéns por isso, isso é bem importante. No Recalculando a Rota, a gente trabalha justamente isso, né? Para as pessoas abrirem mão, às vezes, de um outro luxo momentâneo, aí, sei lá, alguma despesa mensal, e contribuir no teto, justamente porque a patrocinadora também contribui no mesmo valor no teto do plano, né? Mas cada patrocinadora tem o seu limite, né? Então, isso, todos os planos administrados pela Libertas, conforme a patrocinadora, tem um limite. E só que isso é uma concessão da patrocinadora, né? Conforme as normas internas dela, de gestão de pessoas, de retenção, né? Então, assim, cada patrocinadora determina esse limite. Não que isso não possa ser mudado, mas tem que vir da patrocinadora. Isso daí a gente altera o nosso regulamento, manda para a Previc, e daí, ok, pode aumentar. Então, não é uma liberalidade da Fundação Libertas. Por nós, estava todo mundo nos 15%, maravilha, mas, infelizmente, aí tem que realmente, a gente, acho que assim, como empregado, seja né, da onde você trabalhe, talvez, né, levar isso internamente dentro da patrocinadora, né, eles dando o ok lá, a questão aí, a tramitação administrativa, a Libertas encaminha para o órgão regulador e tudo bem. Mas, enquanto isso não acontece, não deixe de aumentar a tua contribuição, né? Tem outras formas, tudo bem, não vai ter a paridade da patrocinadora, mas se você pode aportar um pouco mais, entre em contato conosco, né? Ou até a gente, acho que vai conseguir, tem o nome aqui, depois a gente até entra em contato com você, até para mostrar algumas possibilidades que a Libertas tem, e mesmo você fazer a tua contribuição extraordinária, independente da patrocinadora. Importante ressaltar que, imediatamente, se aumentar mais 2%, além dos 10%, você já desconta isso no seu imposto de renda, né? Então, ele já tem essa possibilidade, ou seja, já pode aportar imediatamente mais 2%, que isso já vai reduzir no seu gasto com imposto de renda. Ao invés de você deixar para o governo, você coloca na sua poupança interna,
né? Então, é importante já saber disso. Bem lembrado aí também pelo Cesário. Tomara que essa tenha sido dúvida de muita gente, né? Com E aí eu certeza. aproveito até para deixar o convite aqui para o pessoal ficar aí de olho nos nossos canais de comunicação, né? Que a partir de agosto, os meses seguintes, de acordo com cada plano, a gente vai né, tá com a campanha Recalculando a Rota em andamento, né? Para que as pessoas possam realmente aumentar aí o percentual de contribuição. Então, a próxima pergunta é a seguinte: quais medidas estão sendo adotadas para mitigar os riscos de endividamento dos planos BD e Saudado? Há alguma mudança recente na parte regulatória que possa impactar os planos administrados? Bom, embora em 2024 a gente não tenha nenhuma obrigatoriedade de equacionamento, né? Mesmo os planos que estão deficitários não entraram ali naquela faixa, né? Não saíram da faixa ali para a gente ter que equacionar. Nós estamos aí com algumas medidas para levar para as patrocinadoras, algumas propostas para mitigar, né? Evitar futuros equacionamentos. Então, aí a nossa equipe atuarial já está debruçada nisso. A gente tem aí até um compromisso até com o nosso Conselho Deliberativo, aí até julho, agosto, apresentar isso para eles e daí levar nas patrocinadoras, né? Então, é uma questão que nos preocupa, que a gente está debruçado em busca, né, de uma solução. E então, assim, tecnicamente a gente tem buscado. Não tem nem nada, por enquanto, nenhum problema, não tem um equacionamento em vista, mas a gente tem que se antever ao problema, né? E a gente está trabalhando nisso. Tá, ok. Bom, vamos caminhar aqui para a última pergunta. Lembrando que quem, né, não tiver a pergunta respondida aqui durante a live, a gente vai responder por e-mail, ok? E aí, depois do encerramento aqui das perguntas, a gente faz o sorteio com quem está aqui presente até o momento. A política de investimentos leva em consideração a quantidade de cotistas, e as decisões são tomadas de forma participativa com votação em conselho administrativo? Oi, Raíssa, eu posso responder essa. Tá, ok, Juliana. Bom, como é que funciona a elaboração da política de investimentos? Na verdade, assim, não é bem a quantidade de cotistas, de participantes que entra na conta aí para a gente definir as alocações de investimento, tá? O que a gente considera, na verdade, são os próprios participantes e as reservas deles, né? Então, é um trabalho bem conjunto entre o atuário e o investimento, né? Então, como é que funciona? O atuário, ele pega cada participante e ele projeta o fluxo de pagamentos de benefícios desse participante ali até o final da vida dele. Claro que com um monte de estatísticas e projeções, né, que levam em considerações estatísticas, mas ele faz essa projeção. E a gente aqui do lado do ativo, a gente considera também algumas projeções. Então, poxa, eu penso que a Bolsa vai subir X% nos próximos anos, ano a ano. A renda fixa vai subir Y% ano a ano. E aí, o que esse estudo faz? Né? Ele faz uma projeção do que eu tenho de investimento, de entrada de recursos e do quanto eles vão render, e aí eu caso com esse fluxo de passivo. Então, é um casamento de fluxos de caixa, né? Do quanto eu tenho de previsão para pagar de benefício e do quanto eu tenho de investimento e do que eu entendo que esse investimento vai render e do quanto vai entrar e do quanto vai sair ao longo do tempo. Eu tendo esse casamento, o que o estudo ele me dá? O quanto que eu tenho que colocar de investimento em cada classe de ativo na média, para que eu consiga atingir esse objetivo no longo prazo. Qual é o objetivo? Eu tenho uma rentabilidade, que é a rentabilidade que a gente chama de meta atuarial, né? Ou meta de referência, índice de referência, eu tenho essa rentabilidade. No caso de planos que geram superávit ou déficit, que tem esse risco, é de reduzir o risco de eu ter um déficit do plano no longo prazo.
eu encontro uma carteira que faz esse encontro, né, de maximização, otimização da relação de risco-retorno, casando o fluxo de pagamentos, e com base nessa carteira a gente leva para uma política de investimentos, e essa política de investimentos é devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo por meio de voto. Então, sim, é levado para o COD e o COD aprova por voto e registrado em ata. Excelente, Juliana. Obrigada a todos os diretores aí pelos esclarecimentos. Né, antes de seguir aqui para o sorteio, eu queria primeiro agradecer a presença de todo mundo, né, que está aqui até o final, né, dessa live, até esse momento. Dizer também que ela está sendo gravada, então nós vamos disponibilizar todo o conteúdo no YouTube. Então, se vocês souberem de alguém que por acaso não conseguiu acompanhar, não conseguiu estar aqui agora e puder compartilhar o link, acho que é muito importante, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui a minha tela para a gente poder fazer o sorteio. Vamos utilizar... Deixa eu fechar aqui a apresentação. Nós vamos utilizar a plataforma Sorteador. E aqui a gente tem uma lista de todos os participantes que se inscreveram para participar aqui da webinar. Vocês estão vendo minha tela aí direitinho? Então, tá ok. Bom, então aqui nós temos desde o primeiro participante, e aí aqui está enumerado, tá? De 1 até 267. E nós vamos sortear 5 kits de brindes institucionais, ou seja, 5 números, entre 1 e 267. Todo mundo vendo minha tela? Eu vou realizar o sorteio por aqui. E aí eu vou pedir o seguinte, essas pessoas que forem sorteadas, tem uma funcionalidade aqui no Teams de reação, e a pessoa levanta a mão, por favor, né? Tem um botãozinho de levantar a mão, que a gente vai conferir, né? Se a pessoa sorteada está aqui. Se as 5 tiverem, ótimo. Se não tiver, aí a gente sorteia quantas ainda tiverem faltando, ok? Vamos lá, então. Vou sortear. Boa sorte a todos. Os números sorteados foram 56, 79, 236, 239 e 161. Então, vamos ver aqui o número 56. O número 56, Cristina Flauzino, da Prodenge. Se tiver aí, Cristina, por favor, levanta a mão. Ótimo, tá aí. Número 79. O número 79 é o Marcos Rosa, da Copasa. Se tiver aí, por favor, levantar a mão. Deixa eu ir vendo o próximo aqui, 236. 236. É a Estefânia Torres Silva, da MGS. O pessoal está verificando aqui se vocês estão levantando a mão, enquanto isso eu estou conferindo aqui. Um de cada patrocinadora. Bom demais. 239. 239 é o Gil César Rafael dos Anjos, da Copasa. Se tiver aí, por favor, levantar a mão. Número 161. Número 161, Jorge Vaz, da Fundação Libertas. Deixa eu ver aqui com o pessoal que está conferindo se todos estavam aqui. Só um minutinho, gente, por favor. O Gil César, ok. A Cristina, ok. O Jorge, ok. O Marcos e a Estefânia não estão por aqui. Então, nós vamos sortear outras 2 pessoas. Mais uma chance aí para quem está aí, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Sortear sem repetir o resultado. Então, agora vão ser dois números.
entre 1 e 267. Vamos lá. Agora, os números sorteados foram 218 e 211. 211 foi o Vinícius Cardoso, da Codenge. E o 218 foi a Maria Eduarda Aguiar, da MGS. Se estiverem aí, por favor, levantar a mão. Vinícius está. Eduarda também. Muito bom. Então, nós vamos enviar para vocês, tá, gente, os kits. Parabéns. E mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos. E convido vocês a assistirem quantas vezes quiserem, compartilhar com o pessoal. E, né, Alessandra, Cesário, Cláudia, Juliana, mais uma vez, muito obrigada a toda a equipe aqui também que ajudou com o evento. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Obrigada, mais. boa Boa tarde. tarde, até mais. Obrigada, boa Até tarde. mais.